Mais uma vez o pessoal da PLB, né? Estamos recebendo Esmeralda Patriota e Eliana, elas são da PLB e a gente vai falar sobre o município de Pedro Alexandre. Boa tarde, Esmeralda. Boa tarde, Adalberto, a demais equipe da Rádio FM de Jeremoabo, e também a todos os ouvintes que nos ouvem tanto pelas plataformas digitais quanto pela onda do rádio, né, que é um instrumento fascinante de comunicação. E aqui também cumprimentar a nossa companheira dirigente Ana Paula e Eliana. Patriota, você é presidente? Eu sou diretora da Delegacia Regional, que faz os núcleos das cidades de Pedro Alexandre, Santa Brígida, Glória, Macururé, Xorroxó, Pedro Alexandre e Rodelas. Paulo Afonso é a sede da delegacia. E Pedro Alexandre é um núcleo que faz parte da nossa regional. Eliana é a coordenadora do núcleo de Pedro Alexandre. Coordenadora. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Adalberto Moreno. Boa tarde, Luiz Carlos. Todos os ouvintes da Rádio FM, né, Jeremoabo FM. E é um prazer estar aqui para poder esclarecer as coisas que estão acontecendo relacionadas à educação no município de Pedro Alexandre, que infelizmente ainda estão acontecendo. Bom, os microfones vou deixar aberto aí, vocês vão interagindo à medida em que acharem necessária a incisão, ok? Muito bem, então qual é a situação, por que essa preocupação com a educação de Pedro Alexandre? O que é que está acontecendo de fato? Eliana? Vamos falar inicialmente sobre a desvalorização salarial dos profissionais da educação. Quando eu coloco profissionais da educação, vamos falar dos professores, mas também do pessoal de apoio, da merendeira, da zeladora, do porteiro, e assim... do administrativo, e se conforme a nossa luta, os nossos estudos, a gente percebe que Pedro Alexandre, hoje, Adalberto e demais ouvintes, né, de toda a região, infelizmente, os professores da rede municipal de Pedro Alexandre estão com uma defasagem no piso salarial de 75,92%. É absurdo, é triste falar sobre isso. Ainda estamos recebendo o piso de 2019. Né? Se a gente parar para analisar, para compararmos Pedro Alexandre, a estimativa do Fundeb 2025, que é de R$ 35.730.489, R$ 35.730.489,41. 10 milhões a mais que o município vizinho, por exemplo, Santa Brígida, onde se paga o piso nacional do magistério atualizado. Nós temos demais municípios vizinhos, temos Aduxina, Uauá, Santa Brígida, Jeremoabo, né, Sítio do Quinto, todos esses municípios pagam piso e Pedro Alexandre não. Essa vergonhosa situação de desvalorização salarial dos nossos profissionais. Né? Quanto ganha um professor, em média, um professor de 20 horas em Pedro Alexandre? Menos que o salário mínimo. Menos que o salário mínimo. Isso, se a gente... O salário base, né? A gente está falando de salário base, porque as vantagens já estão em outra situação. Então, o ideal seria, por lei, seria quanto? Por lei, o piso nacional é de R$ 4.877. Para a jornada de 40 horas. A gente divide, né? Mas quem tem a formação de nível médio. Inicial. Não é um graduado, um especialista, não, né? Estamos falando do inicial, nível pedagogo, médio. Né? Isso. Não, formação mínima. O pedagogo é nível superior. A formação mínima, Adalberto, é magistério, que é o nível médio. Nível médio. Então, praticamente hoje a gente já não tem mais na nossa região. Graças a Deus, houve uma formação melhor. Uma vergonha política nesse sentido. Eu também acho, com certeza. Isso. E, infelizmente, esses professores, né, de nível médio, a gente pegando o contra-cheque deles e analisando, o salário base está abaixo do salário mínimo. Né? Uma vergonha. E aí, é importante dizer o seguinte, a gente se questiona o porquê de não se pagar o piso. O governo não dá nenhuma justificativa, mas a gente analisa e a gente pode perceber também a folha de pagamento da educação está encharcada de pessoas contratadas, inclusive dando aula. Né? É um município pequeno como Pedro Alexandre, com 41 escolas no município, incluindo as creches,
80% tem pessoas contratadas dando aula. Né? É absurdo, sendo que na rede municipal nós temos 226 professores concursados. Né? Coisas que a gente questiona, não temos nenhuma resposta, o governo não nos abre a porta para o diálogo. Oficializamos, desde o ano passado, que a gente envia ofício, né, para uma audiência, para um diálogo amigável, mas ele não nos abre a porta. Quando não quer diálogo com a PLB, que é representante, ele não quer diálogo com a categoria. Assim entende-se de forma bem clara. Né? Também em relação ao reconhecimento da mudança de nível, quando a gente fala nessa questão da defasagem do piso nacional, e a gente colocou como exemplo o inicial, né, que é o magistério, o nível inicial. A última vez que houve mudança, reconhecimento da mudança de nível, foi em 2020. Eu assumi a PLB em 2019, agosto de 2019, fiquei nessa luta, isso numa gestão passada. Não essa de 4 anos atrás, porque a gestão continua a mesma. Né? E em 2020 foi o último momento que houve esse reconhecimento de mudança de nível. Professores que em 2021 já concluíram graduação, pós-graduação, desde 2021, que estão protocolando através de requerimento, entregando os documentos necessários na Secretaria de Educação, ainda com o ex-secretário de Educação, no RH, né, para obter essa gratificação de mudança de nível, e não houve esse reconhecimento. Estamos há 4 anos e 5 meses nessa gestão e ele não fez, não aplicou nenhuma mudança de nível desse pessoal. Então, qual é a valorização? Quando a gente fala em desvalorização salarial, também tem a desvalorização do ser humano, do profissional, porque aquela pessoa que se dedica, que estuda, né, paga caro, ao final da entrada, através de requerimento, até no próprio cartório, onde teve que reconhecer esses documentos, porque o RH pediu que assim o fizessem e não foram considerados. Né? Então, assim, a coisa lá está muito preocupada. E com relação, que providências vocês têm tomado na questão judicial, têm entrado na justiça, como é que está funcionando? Sim, nós temos processos, né, inclusive já em fase de execução. Quando a gente diz assim, Adalberto, é aquela segunda parte que o processo já foi decidido, o juiz admite, a justiça admite que o município deve aos profissionais, e aí vai para essa segunda parte, que é a execução de cálculo, levantamento. Inclusive, nós vamos ter até a Assembleia dia 14, justamente já para colocar para a categoria alguns esclarecimentos de processo. E também, justamente, isso vai demandando, aumentando esse débito, né, com o profissional, com o servidor. Mas a gente tem vários processos do piso, algumas diferenças de gratificações que deixaram de ser pagas em outras gestões. E a gente sempre primando pelo diálogo, pela tentativa. Quando não se tem, aí o último recurso que se tem com a entidade é a gente ter que judicializar. Processos só se acontece quando a gestão não tem diálogo para que a gente possa avançar nessa pauta, né? Sem contar que a gente também tem uma série de problemas do ponto de vista da estrutura, as condições físicas de escola, condições de trabalho, um corpo administrativo da escola, com coordenadores pedagógicos, enfim. Então, isso tudo precarizado também compromete a qualidade da educação, né? E aí, outro ponto que a Eliana quer colocar é a respeito... Dentro dessas desvalorizações, porque não é uma única, né, a gente pode falar também em um projeto de luta nacional, que são os planos de cargo e carreira da categoria, né, dos profissionais da educação. O nosso plano, ele é de 2010. A gente pode perceber que a última atualização que aconteceu foi em 2010. A gente pode perceber que é um plano bastante defasado, né? E a gente está constantemente buscando essa reestruturação. Em dezembro do ano passado, ainda na gestão do ex-secretário, foi formada uma comissão,
né, para que acontecesse um estudo para uma possível reestruturação desse nosso plano. Em dezembro do ano passado, nessa comissão, nós perguntamos ao ex-secretário de Educação se ele já tinha algo pronto para que pudéssemos iniciar esse estudo. Lá, nesse momento, ele disse que não tinha e deixou que a PLB, como nós sempre estamos fazendo estudo, né, do plano, pensando em possíveis mudanças, deixou que a PLB indicasse, mostrasse, apresentasse, aliás, uma minuta de um plano para, a partir desse, né, a gente começar começar essa reestruturação, tentar definir as coisas realmente como devem ser, para que pudessem ser colocadas em prática. O que é que acontece? Nós da PLB passamos o período, como se diz, de férias todo, trabalhando, né? Construímos, sim, uma minuta de um plano de cargos e carreira para os profissionais da educação. Em janeiro, eu apresentei à comissão e até o momento nada. Até o momento ninguém foi chamado para esse estudo. De dezembro para junho, a gente pode pensar em 6, praticamente 7 meses. E nada aconteceu. Inclusive, essa minuta desse plano de cargo e carreira, irei disponibilizar hoje para toda a categoria. Vou colocar lá no grupo para que todos tenham acesso, para que todos vejam a proposta da PLB. Pena que o governo não nos chama para o diálogo. Isso Lembrando, Eliana, que essa minuta ela é uma iniciação de discussões, até porque a gente não tem todos os dados para fazer o impacto econômico, da viabilidade econômica. Lá não tem índices aviltantes, mirabolantes, de que você quer 30%, um exemplo, coisas que não são plausíveis em conformidade com a capacidade orçamentária de recursos do município. E outra coisa que eu chamo a atenção a todos os ouvintes, principalmente os nossos colegas de trabalho da educação e os ouvintes da rádio Jeremoabo, é de que é um governo que é de reeleição. Ele está no seu 5º ano de exercício de administração pública, que assim, já extrapolou todas as razoabilidades de tolerância para que a gente possa avançar na política educacional. Considerando também que há pedidos de licenças sem remuneração e que não tem a devolutiva para o servidor. Eu configuro isso assim, ou falta de compromisso, zelo com o próprio servidor, e também posso configurar de que há pessoas que receberam suas respostas de requerimento e outras não. Eu considero isso como assim, uma forma de retaliação política, que eu creio que dentro da administração pública, quando você ganha uma eleição, ali acabou. Você é prefeito de todos e de todas e tem que receber todas as solicitações e dar a sua devolutiva, porque isso é a base pilar de uma administração pública, porque você hoje é prefeito de quem votou em você e de quem não votou em você. E principalmente quando você tem um requerimento de um servidor público. Isso é uma coisa discricionária, está na lei orgânica, está na Constituição, você tem o direito seu de pedir e você dar essa devolutiva, dar esse deferimento ou não e dizer por quê. Mas acontece isso, infelizmente, ainda em Pedro Alexandre. A gente queria registrar isso porque é necessário, porque há pessoas que nem morar em Pedro Alexandre teve suas devolutivas, que é um direito dela pedir, qualquer servidor pedir sua licença de remuneração, porque está lá previsto no Estatuto do Servidor, tem os critérios, enfim. Mas você também não receber nenhuma devolutiva é algo que a gente precisa também registrar, porque as pessoas precisam trabalhar com a administração pública, independente dos suas siglas partidárias, né? Então não há diálogo, em outras palavras, vocês não têm acesso. Não, a gente não teve acesso nenhum. A PLB não tem acesso com a gestão? Não, a gestão não abre esse diálogo conosco há muito tempo, né? Não vem fazendo esse diálogo de forma
oficial, de forma como os demais municípios vêm fazendo. Só para ter ideia, Adalberto, acho que a gente já teve com o prefeito, em Paulo Afonso, a gente já teve 3 reuniões. Com a prefeita de Glória tivemos uma, que começou agora em janeiro. Macururé já tivemos mais de 3, com o secretário mais de 3. Já fizemos a Assembleia ontem, dando a devolutiva do que o governo apresentou de proposta para implementar o plano de carreira, que era a única cidade que a gente não tinha plano de carreira, mas também paga o piso. Glória também paga o piso. Paulo Afonso também paga o piso, não nos deve nada aos olhos do plano de carreira. Xorroxó está abaixo do piso, precisa dialogar e avançar mais, mas a gente vem tendo reuniões, mas não avançamos no sentido econômico, mas existe uma relação de escuta. Agora é um novo governo, com o prefeito Dilan. A gente tem Rodelas, que não avançou, não abre diálogo, mas a gente tem avançado em outras cidades. Então, é necessário que Pedro Alexandre está numa localização de diversas cidades da Bahia, com limite de Sergipe, e que tem repasses constitucionais menores do que Pedro Alexandre e paga bem melhor aos servidores da educação. Então, está na hora do prefeito fazer um diferencial, de ter outro comportamento de gestão pública na política educacional, não só da valorização, mas como também das condições de trabalho, que elas são muito precárias no município de Pedro Alexandre. Você falava muito de Pedro Alexandre, não sei qual é a situação agora, anteriormente, né? De que as gestões não davam 13º, não pagavam. Isso, a gente ganhou isso na justiça. Já está já vem acontecendo. Isso aí é fato. Pagamento está em dia. Pagamento em dia, né? Isso aí vem ocorrendo. Isso aí, sim. Agora, as questões são a questão do plano. E temos mais. E aproveitando, quando o senhor questiona, assim, que falava-se muito sobre a questão de 13º salário, de terça de férias, que hoje se paga, né? Mas aí também nós podemos colocar como algo negativo, falando sobre os demais profissionais da educação, né? A questão do pessoal do apoio, do administrativo, a merendeira, o porteiro, a zeladora, eles não recebem, por exemplo, eles não têm o reconhecimento de tempo de serviço garantido. Que é o quinquênio, eles não né? recebem, que a gente conhece como quinquênio, e vai conforme a organização de cada município, quinquênio, anuênio ou triênio. Lá em Pedro Alexandre não se paga, e eu posso dizer que a última vez que nós tivemos com o Yuri, com o prefeito, com o prefeito do município em 2023, eu protocolei diretamente, entreguei diretamente nas mãos dele mais porque não foi o único, foram vários ofícios solicitando que o governo fizesse esse reconhecimento. E, inclusive, até a gente deu sugestões, como tem servidores do apoio que tem mais de 30 anos em efetivo exercício de trabalho, aí nós sugerimos o seguinte, vamos tentar organizar. Não precisa reconhecer os 30 anos de uma vez só. Reconheça 2 quinquênios, são 10 anos. E aí, no próximo ano, você reconhece mais 2, gradativamente, até que se chegue. De uma só vez, isso. Causar impacto, né? E é bom dizer que, assim, está na lei municipal, está no Estatuto dos Servidores Públicos, essa gratificação. Infelizmente, até o momento, não foi reconhecido. E só para lembrar, quando Dona Esmeralda fala nos pilares da administração pública, eu penso que os mais sérios são a transparência, que não existe, coisas maquiadas. Quando se diz que o município está muito bom nos índices da educação do município, eu reconheço que a nossa categoria, e eu sempre gosto de dizer, porque algumas pessoas ainda dizem, os professores de Pedro Alexandre não gostam de trabalhar. Eu não suporto quando algumas pessoas dizem isso, inclusive pessoas que não estão na sala de aula, que nunca estiveram em sala de aula e que hoje estão em alguma situação que possa estar hierarquicamente acima daquele professor que está em sala de aula,
né? Mas eu costumo dizer que eu não gosto quando se usa esse termo, e eu falo de todo o meu coração que nós temos profissionais de excelência em Pedro Alexandre. Eu até chego a me arrepiar quando eu falo desses professores, porque são professores que hoje estão doentes, muito doentes, estão trabalhando, sabe? E precisam de valorização, de excelência, de reconhecimento, sabe? Precisam de possibilidades para que eles executem com maior excelência o trabalho deles. Então, transparência não existe. E outros 2 pilares que, para mim, são fundamentais na administração pública: impessoalidade e imparcialidade. É o que não acontece no município como Pedro Alexandre, onde a gente vê na própria Câmara Municipal vereadores falando sobre essa situação. Eu tô cheio de fulano de tal, tá com perseguição, que tem que parar de perseguição. Tá entendendo, Adalberto? Então, são situações extremamente revoltantes. E eu espero realmente que essa geração de crianças, de adolescentes, de futuros cidadãos de Pedro Alexandre, né, porque eu gosto de citar muito a minha filha, Ana da Cecília, de 11 anos, eu espero que amanhã, se ela se tornar uma profissional dentro de Pedro Alexandre, porque a gente escuta muito dos jovens que eles querem se formar, querem fazer faculdade A, B e C para sair de Pedro Alexandre. Eu espero que ela e tantos outros que se formem, se for para trabalhar em Pedro Alexandre, que não passem amanhã o que hoje nós passamos. Porque desde criança que eu vejo o professor colocar a sandália nas costas e ir atrás dos seus direitos, professor colocar nariz de palhaço, cartaz na mão, rua acima, rua abaixo, e nunca houve nenhum governo em Pedro Alexandre, nunca levou a sério a educação de Pedro Alexandre. Eu digo e afirmo sem nenhum medo, sabe, com total convicção. Como é que a gente diz que a coisa está bonita se não há valorização profissional, 75,92% de defasagem no piso? O IDEB, o ano passado, quando saiu o resultado do IDEB, lá embaixo, ninguém falou, todo mundo ficou calado. Que se fosse o contrário, nós veríamos cards e mais cards, porque é um governo que gosta de postar que a coisa está bonita, mas não está. Quem conhece Pedro Alexandre, quem está em Pedro Alexandre, sabe que a realidade, infelizmente, é outra. E nós da PLB estamos aqui, continuo dizendo e afirmando, lutando por dias melhores. Mas queria reafirmar, diante desse momento importante, que está aberto o diálogo, reafirmamos o nosso compromisso com a pauta da educação e reafirmar o prefeito de Pedro Alexandre que estamos abertos para o diálogo e estamos abertos para contribuir, inclusive para discutirmos a questão da qualidade da educação. Isso é algo que é importante e é preocupante. Não podemos deixar que nossas crianças não avancem em idade e faixa etária adequada para os objetivos que estão, principalmente o desafio da alfabetização, do letramento. Portanto, a PLB Sindicato reitera o seu compromisso de aberto para contribuir com as políticas educacionais, com contribuições, inclusive de intervenções pedagógicas, de sugestões, com formação de pessoas que são parceiras nossas. E, desde já, agradecer a Adalberto a oportunidade democrática dessa importante rádio, esse meio de comunicação importantíssimo que chega aos lugares mais difíceis da nossa região, que inclusive é riquíssima e bela, de serras, com o nosso sertão agora verdinho, e reiterar o nosso compromisso, e estamos à disposição, seja de vocês, seja de qualquer cidadão de Pedro Alexandre, ou de qualquer cidade, para a gente debater sobre a educação. Inclusive, já está aí bem na porta que agosto é o limite máximo para termos as audiências públicas a respeito do Plano Municipal de Educação. Qual é a educação que queremos e aonde vamos chegar com ela para poder estruturar e reafirmar isso em lei para os próximos 10 anos de Pedro Alexandre ou de qualquer município, porque isso é em nível de Estado, em nível da Federação, esses prazos que a gente tem em virtude da dilatação do Plano Nacional de Educação. Muito obrigada a todos. Pois não.
fazer minhas considerações finais, agradecer a vocês pela oportunidade, dizer a todos os professores, a todos os profissionais da educação de Pedro Alexandre que tenham fé, deem as mãos, acreditem na causa, acreditem em vocês. Agradecer a minha colega, parceira, irmã, me chamam de Tempestade, ela é Calmaria, Ana Paula, que está sempre comigo, me dando também um norte aos ensinamentos da professora Adona Esmeralda, de Ruberlândia, vice-diretora da delegacia. Ao meu irmão Geober, que é coordenador do núcleo de Santa Brígida, professor também atuante. Enfim, a minha mensagem principal é para os professores, que não desanimem, tenham fé, porque dias melhores virão. Muito bem, agradeço a participação de vocês. Agora aqui em Jeremoabo são 13h04, 13h04, intervalo? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, né?